Boa noite, meus queridos. A paz e a graça maravilhosa de Jesus. Muito bem. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro. A Escritura diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Sangue é uma palavra muito frequente na Escritura. Ela aparece muito cedo na Escritura e vai até o final dela. O sangue é tido na Bíblia como uma representação da própria vida, em muitas ocasiões. Lá em Gênesis, capítulo 9, logo após o dilúvio, nós já vemos Deus falando a Moisés, a Noé, a respeito do sangue, proibindo Noé e a descendência de comer o sangue. É interessante que o homem é criado vegetariano no Éden, né? No Éden, Deus cria todas as árvores boas para alimento e deixa o homem livre para comer de qualquer uma delas, mas era só fruto que dava em árvore, né? Agora, já depois do dilúvio, Deus libera. Em Gênesis 9:3, Deus diz que ele poderia comer de tudo que se movia. Se move, pode comer, né? Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Ou seja, a própria escassez que o dilúvio tinha causado, né, de alimento ali, faz com que Deus... Só que Deus faz a ressalva, mesmo assim. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, mas não comam carne com sangue, que é vida. Ou seja, Deus faz essa restrição que os apóstolos mantêm lá no primeiro concílio de Jerusalém, em Atos 15, quando a igreja agora reúne judeus que se convertem e gentios que se convertem, e os gentios comem de tudo. Os judeus vêm da lei, que tinha várias restrições alimentares, e estava dando problema de escândalos, e os apóstolos resolvem falar para eles maneirarem, para não escandalizar os judeus que se convertiam, e uma das coisas que os apóstolos pedem para eles guardarem é justamente essa aí. Mas, de qualquer maneira, o sangue está ali como uma representação. Até porque, por que Deus faz isso? Não é porque o seu franguinho aí com molho pardo é pecado, não, viu? Se você já começou aí a ficar preocupado, não é isso, não. É porque, desde esse momento, Deus já estava reservando o sangue como um símbolo de algo muito precioso, né, que iria culminar lá no Calvário mesmo. Então, Deus fez com que toda a cultura viesse mantendo essa perspectiva sobre o sangue como representação da vida.
e que era precioso demais para ser comido. E Deus requer então o sangue. Ele vai continuar nos versos seguintes, dizendo que a carne estava liberada, mas o sangue, Deus requeriria o sangue. E vai dizer, inclusive, que homem nenhum poderia matar o outro, ou seja, derramar o sangue, porque o sangue profanaria a terra, se fosse derramado na terra, sangue humano. E assim por diante. Então Deus vem, ao longo da história, fazendo com que o sangue seja essa representação da vida. E entra na lei com essa representação, na lei de Talião, ali em Deuteronômio 19 ou 29, se a minha memória não me falha. E ele vai falar vida por vida, olho por olho, dente por dente, né? Aquele que derramar o sangue do homem, pela mão do homem morrerá. E vem ali... E as cidades refúgios para o homicida, mesmo o homicida acidental, aqueles que provocavam alguma morte, derramavam sangue, mesmo que fosse acidental, os homicidas deveriam correr logo para as cidades que eram estabelecidas como refúgio, para que ninguém fizesse justiça com a própria mão, né, antes que o julgamento justo fosse estabelecido. Então, na cidade de refúgio, o homicida não poderia ser atacado de nenhuma maneira, e Deus vai falar que era para preservar o sangue, mas se ele fosse condenado no justo julgamento, então a própria justiça deveria derramar o seu sangue também, porque ele derramou sangue. Então, toda a Bíblia vem construindo essa ideia de que o sangue é precioso, de que o sangue é algo, não o sangue em si, né? A matéria, mas ele como esse símbolo da própria vida. E depois, inclusive, nos sacrifícios rituais estabelecidos pela lei de Moisés, o próprio sangue era derramado. Os judeus eram proibidos de comer animais mortos por sufocamento, né? Não poderia comer animais sufocados, porque o animal sufocado, ele não é imolado, né? Ele não tem o sangue retirado, então eles não poderiam comer, tinham que cortar e derramar o sangue na terra para que pudessem comê-los, e assim por diante. Então, até a maneira de se oferecer os animais em holocausto, na lei, era essa. Havia um modo certo de fazer a imolação, e a faca ou o cutelo era usado para a retirada do sangue. O sangue era aspergido na tampa do propiciatório, a tampa da arca, né, na época da arca, porque o sangue representava o sangue do pecador que levou o holocausto, né? O sangue do animal vinha com esse símbolo. E aqui a gente chega no Novo Testamento, e o sangue de Jesus é uma expressão muito comum no Novo Testamento para se referir a toda a vida de Jesus e a sua obra completa, né? Especialmente a que culmina na cruz, onde o seu sangue é literalmente derramado na terra, exatamente como se fazia com os holocaustos, e ele é erguido então na cruz. O que Pedro dá para a gente aqui é um esquema muito adequado e muito apropriado, que nos revela 4 coisas a respeito da redenção que há no sangue de Jesus. Primeiro, o verso 18 que nós lemos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, dá para a gente a primeira coisa, a respeito da redenção que há no sangue, que é a necessidade dessa redenção, a necessidade daquele sangue. Então, nós estávamos literalmente necessitados de resgate. E a palavra resgate, ela é muito significativa. A escolha da palavra é muito importante aqui. Pedro diz que nós fomos resgatados por Cristo, pelo sangue de Cristo, né? Ele vai falar no 19 que foi pelo precioso sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos resgatou do fútil procedimento que nós herdamos. Então,
a ideia de resgate é essa ideia de salvamento, né? Resgate é um salvamento. Esses dias nós acordamos lá em casa com um caminhão de bombeiro em frente, agindo lá num fogaréu que um colega foi limpar o seu lote, pôs um foguinho lá e não contava com a brisa e alastrou lá pela florestinha que tem em frente. E ele mesmo, irresponsável no momento, responsável no outro, né? Chamou os bombeiros e ele mesmo estava lá ajudando, mas numa peleja. Ou seja, e eu vi aquele homem lutando para resgatar alguns bichinhos ali. A ideia de resgate é a ideia de salvamento mesmo. E Pedro está dizendo que o sangue de Jesus nos resgatou. Então, havia uma necessidade de resgate. A necessidade vem desse fútil procedimento, né? Nos resgatou do fútil procedimento que herdamos dos pais. Pedro está escrevendo aqui não apenas para judeus convertidos, ele está escrevendo, inclusive, principalmente para gentios convertidos. A carta de Pedro é uma carta circular para passar a ser lida em várias igrejas do mundo gentio. E ele está dizendo aqui que esses gentios crentes que estavam nas igrejas agora foram resgatados desse fútil procedimento. Então, o que é o fútil procedimento? Fútil procedimento é aquela maneira de viver anterior à salvação, anterior ao resgate, que era aquele jeito vazio de viver, aquele jeito pecaminoso de viver. E era fútil por quê? Fútil porque nada do que se fazia se aproveitava com relação à sua espiritualidade, em relação à sua salvação, à sua condição espiritual. Então aqui você tinha gente que tinha sido vivido em diversos tipos de religiões, que haviam se convertido nas igrejas da região gentia. Gente que tinha religião celta, bárbaros de religiões de matriz escandinava, gente de matriz pagã em geral ali, grega, greco-romana, vários tipos de seitas que já existiam por ali. E essas pessoas estão recebendo essa carta e Pedro falando para elas: vocês foram resgatados desse fútil procedimento que herdaram dos vossos pais. Então, o que Pedro está dizendo claramente é que a tradição e a cultura é absolutamente insuficiente para resgatar o homem, né? Nenhuma daquelas tradições ali e culturas tinham atingido o propósito de resgatá-los desse fútil procedimento. Então, tudo aquilo que se procedia antes da salvação era inútil, era fútil, não atingia os resultados necessários. A tradição humana, inclusive essa religiosa, é incapaz de salvar. É isso que Pedro está dizendo. Então, havia uma necessidade de redenção. O sangue de Jesus era absolutamente necessário. Sem a vida, a obra, morte e ressurreição de Jesus, ninguém poderia ser resgatado. Então, permaneceria nos fúteis procedimentos, como muita gente ainda permanece. Muita gente ainda vive procedendo de maneira fútil, inútil e fútil, né? Tentando resgatar a si mesmo de alguma maneira. Pessoas que vivem religiões, práticas completamente inúteis diante de Deus. Pessoas que são capazes de se submeter a diversos tipos de privações, pessoas que se privam, né? Em mosteiros, conventos, outros em templos de várias maneiras, ou às vezes em seitas, grupos religiosos, gente que se impõe regras sem pé nem cabeça, gente que caminha léguas, né, para atingir algum objetivo de resgate. Nada, tudo isso é fútil, é futilidade. Sem o sangue de Jesus não há resgate, né? É o que Pedro está dizendo aqui. Então Pedro está no que nós dividimos aqui como verso 18, mostrando a necessidade da redenção que há no sangue de Jesus. Ele está dizendo que nenhum esforço humano
seja da tradição, seja da cultura, porque ele diz que vossos pais vos legaram. Nenhuma família, nenhuma cultura, nenhuma tradição religiosa é capaz de legar a salvação. Não é? Só o sangue precioso é capaz de operar esse resgate. Então ele está dizendo, nenhum esforço humano, tradição, pode nos redimir. Nós precisamos absolutamente, inexoravelmente, de um redentor, de alguém cujo sangue seja realmente resgatador. Nós precisamos. Mas Pedro segue, ainda emendando aí o 18 com o 19, ele segue dizendo do custo dessa redenção. Do que custou? Ele acabou dizendo que não foi mediante coisas corruptíveis. E para exemplificar as coisas corruptíveis, ele cita logo os 2 metais mais preciosos da sua época, né? Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, né? Prata ou ouro é corruptível, né? E ele foi logo pegar essas 2 mais valiosas, exatamente para dizer, nem as mais valiosas são capazes. Não foi mediante nenhum ouro humano, nenhuma prata. Na linguagem apostólica dessa época, o que ele está dizendo é o seguinte: nenhum Pix, nenhuma conta bancária, nenhum dinheiro desse mundo é capaz de resgatar uma alma, né? Nada disso é capaz de operar no resgate. O custo de um resgate espiritual, o custo da redenção da nossa alma, não pode ser pago por ouro ou prata, por dinheiro algum, por status nenhum. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo que não foi, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então esse verso 19, mas pelo precioso sangue. E Pedro gosta de chamar Jesus de precioso, né? O filme Senhor dos Anéis acabou tornando a palavra precioso meio característica, né, de algo que faz mal, de algo que alucina, né? Por causa do personagem lá que se alucinou por causa do precioso. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que o sangue de Jesus é precioso. Por que ele está chamando de precioso? É precioso porque ele é capaz de fazer o que nenhum ouro, nenhuma prata, nenhuma fama, nenhuma cultura, nenhum procedimento humano comum, nenhuma conta bancária é capaz de fazer. Então ele é precioso. É o valor que tem. Qual o valor do sangue de Cristo? Qual o valor dele? Né? Ele custa as nossas almas. Ele custa a nossa vida, porque foi pelo precioso sangue de Jesus que fomos resgatados. O contraste que Pedro está fazendo entre a prata, o ouro e o sangue de Cristo é dizendo que nada terreno é suficiente para a nossa redenção eterna. Nada nessa terra é capaz. Nada. O sangue simboliza a vida entregue, o sacrifício de Jesus mesmo, né? Então, sem que Jesus tivesse derramado o sangue, jamais haveria resgate. Nunca haveria resgate verdadeiro, né? E ele ainda chama Jesus de o Cordeiro sem defeito e sem mácula, né? Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, fazendo aquele paralelo exato com os sacrifícios do Antigo Testamento, que era um modo temporário e simbólico de apontar para o que Jesus faria lá na cruz. Então os pecadores sempre levavam até o sacerdote as suas oferendas, e os sacerdotes imolavam, matavam, pegavam o sangue do representante do pecador, que era o animal. Então aquilo ele tinha que ficar repetindo, né?
E o próprio sumo sacerdote tinha que fazer isso uma vez por ano, em nome de todo o povo, porque o ano inteiro se fazia em próprio nome, individualmente, as pessoas fazendo isso. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, também oferecia um sacrifício, e tinha que ser de um animal sem nenhum defeito, sem mácula, para ele falando agora como sumo sacerdote, em nome de todo o povo, em nome da nação, entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para pedir perdão por si mesmo e pelo povo, também apontando para Jesus. Só que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é tão precioso, que tendo feito essa oferta de sacrifício uma vez, ela é uma vez por todas. Ele não necessita ser repetido, né? Então, por isso que ele está chamando de o Cordeiro Perfeito aqui, como João Batista o identificou logo quando o viu se aproximar para ser batizado. Ali em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que João Batista, batizando no Rio Jordão, vê Jesus se aproximar, vira então para os seus discípulos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, qual o custo da nossa redenção? O custo da nossa redenção é o sangue perfeito e inocente do próprio Cristo, do Cordeiro perfeito de Deus. O valor da nossa salvação é incalculável. Foi o sangue do Filho eterno de Deus que nos comprou. Fomos comprados, resgatados exatamente por esse sangue. Pedro segue, e agora no verso 20, ele vai falar da origem eterna da nossa redenção. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então ele vai falar da origem da nossa redenção. Nosso resgate, nossa redenção, ela não foi um plano emergencial de Deus. Ela não foi improvisada. Deus não foi pego de surpresa e teve que usar alguma espécie de plano B mediante o pecado humano. Quando ele diz que o sangue de Cristo, o sangue desse Cordeiro, já era com efeito, conhecido antes da fundação do mundo, significa que antes da criação de todas as coisas, o Cordeiro de Deus já estava estabelecido, né? A Trindade já havia decidido entre si que aquela pessoa da Trindade, que nós chamamos de Filho, seria o Cordeiro, seria o sacrifício por aqueles que pecariam. Antes da fundação do mundo. Então, a origem da nossa salvação não é de um subterfúgio, ou de um plano reserva, ou de alguma coisa improvisada, mas foi planejada, estabelecida, antes da criação, antes da fundação do mundo. Cristo é chamado de o Cordeiro Eterno, que foi, numa linguagem, se isso foi estabelecido lá e por um Deus que é onipotente, a Bíblia então pode dizer que ele foi o Cordeiro sacrificado antes do fim da fundação do mundo. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, a Escritura diz isso: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto quando? Desde a criação do mundo. Na verdade, há versões aí que dizem antes da fundação do mundo, né? Ou seja,
Só que, obviamente, Jesus não morreu antes da fundação do mundo. Mas a linguagem da Bíblia é o valor desse sacrifício já estava decidido desde a fundação do mundo, desde antes. Então, ele é o Cordeiro eterno de Deus. O valor do sangue de Jesus, ele não ganhou esse valor após a crucificação. Ele não foi atribuído esse valor como um prêmio na cruz. Não. Já era estabelecido. A cruz é o centro desse plano redentor. A cruz é o ápice. A cruz é a partir do que tudo faz sentido. Mas o valor do sangue de Cristo foi estabelecido na eternidade. Nossa salvação está segura porque ela está enraizada na vontade eterna de Deus, não numa decisão que Ele tomou a partir de alguma configuração da nossa realidade. Não. Ele estabeleceu isso na eternidade. Pedro então segue, ele já deu para a gente a necessidade da redenção no sangue de Cristo, o custo dessa redenção, o custo desse sangue de Cristo, o valor dele e a origem eterna dessa redenção. Então agora ele vem com a manifestação e a eficácia da redenção, né? Ele diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado, né? Decidido, estabelecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que é fim dos tempos? Não é que Cristo vai ser manifestado e o sangue vai passar a ser precioso no fim dos tempos, literalmente. É porque a partir do estabelecimento da nova aliança em Cristo, na cruz da ressurreição, ali começou o fim dos tempos. A Bíblia nunca usa a palavra fim dos tempos só num sentido escatológico, no sentido futurístico. Fim dos tempos é o nome que o Novo Testamento dá a esse período de tempos em que nós já estamos vivendo, desde que Cristo ressuscitou. É o fim dos tempos. É a última etapa. Não há mais outra coisa. Então, desde que Cristo ressuscitou, a Bíblia chama o período dali em diante de fim dos tempos. E Cristo foi manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Então, manifestado, ele está se referindo à encarnação de Jesus. Porque Cristo, diferente de nós, ele já era antes de nascer em Belém, né? Antes de ser gerado no ventre de Maria, Cristo já era, Cristo já existia, Cristo é eterno, Ele é Deus. Não teria como ele passar a existir quando foi gerado em Maria, e a Bíblia dizer que ele morreu antes da fundação do mundo, né? Quem morreu lá se ele não existia? Cristo é eterno, ele já estava lá, mas se manifestou na encarnação. Esse manifestado é uma referência à encarnação, à vida, o sacrifício e a ressurreição de Jesus, onde ele se manifestou a nossa redenção, a vida perfeita dele. E diz que isso foi por amor de vós. Por amor de vós. Por amor de vós é esse amor de Deus que é eterno por nós. O amor de Deus é eterno por nós. Jeremias 31:3 diz isso. Mas esse amor eterno de Deus, ele é demonstrado no tempo, porque é um amor eterno. Deus já nos amava antes da fundação do mundo. Nós não existíamos e Deus já nos amava. Porque nós não existimos, mas Deus já nos conhecia, né? E Ele já nos amava. E Ele manifesta, demonstra esse amor no tempo, sobretudo na cruz. Então, Jeremias 31:3 diz: de longe me permitiu o Senhor vê-lo, e me disse: com amor eterno te amei, por isso com a minha benignidade te atraí. Um dos versos mais extraordinários da Escritura, né?
com amor eterno te amei. Ou seja, não passei a te amar a partir de algum momento, né? Com amor eterno te amei e com a minha benignidade te atraí. Agora, a cruz é realmente o momento em que Deus demonstra esse amor, manifesta esse amor de maneira incalculável, de maneira realmente indiscutível. É na cruz. Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo diz isso. Ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Então, a cruz, ela é ao mesmo tempo a coisa mais grotesca que o mundo já viu, ao mesmo tempo a coisa mais linda que o mundo já viu. A cruz é, ao mesmo tempo, a maior manifestação de pecado humano e, ao mesmo tempo, a maior manifestação da redenção humana. Na cruz nós vemos a humanidade matando o inocente, o único realmente inocente. Eu conheço um homem realmente inocente, mas nós o matamos, né? Ele estava lá. Então, é a maior manifestação de pecado, mas, ao mesmo tempo, a maior manifestação de redenção. A coisa mais grotesca e o maior sacrilégio que pode ser cometido foi cometido na crucificação de Cristo. Ao mesmo tempo, a maior manifestação de amor divino e de redenção está ali. Porque Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são, né? E usou a coisa mais hedionda que poderia acontecer com um único ser perfeito para manifestar a redenção perfeita. Então, na cruz se culmina esse por amor de vós. É na redenção que há no sangue. Sangue sempre remete a coisa ruim. Sangue nunca remete a coisa boa, né? Ninguém nunca vê sangue e fala: algo de bom deve estar acontecendo, né? Se você vê sangue, algo errado está acontecendo. Hoje de manhã estávamos aqui no culto e Olívia virou para mim, o dentinho dela que estava mole saiu na hora do culto. E ela ficou toda alegre que o dentinho dela saiu, até o momento em que ela pôs a mão e viu o dedinho sujo de sangue. Aí virou o quadro. Ela entrou em desespero, né? Tinha uma gotinha de sangue ali na ponta do dedo. Porque sangue é terrível. Agora, o sangue de Cristo, ele é terrivelmente trágico e absolutamente magnífico. É o único sangue que todos gostariam de ver. Figuradamente, né? Então, aquelas cenas que a gente vê nos filmes, especialmente no filme Paixão de Cristo, que são cenas emocionalmente muito fortes, a gente fica com um asco, com um nojo, embrulha o estômago de muitas pessoas não conseguem ver aquelas cenas até hoje, pela brutalidade, né? O sangue, ele é terrível. Se você vê alguém coberto de sangue, tem gente que trava, né? Nem sabe socorrer. Mas a sua redenção foi conquistada exatamente, e o maior amor possível foi manifestado exatamente com alguém nesse estado. Então, esse por amor de vós, a nossa fé custou isso, né? Então, a nossa fé e esperança devem estar firmemente depositadas em Deus por meio de Cristo, não em qualquer outra coisa, pessoa, ou obra, ou circunstância, porque essa é a manifestação e a eficácia da nossa redenção. Ela é plena, ela é perfeita, ela é absoluta, né? Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou
Jesus dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, hoje é dia de ceia. E é bom a gente não banalizar a ceia, né? Não fazer da ceia um mero momento sem nenhum sentido. Mas ao participarmos do cálice, termos em mente toda essa coisa, esse misto de grotesco e de belo, de profano e de santo, porque custou isso, né? Então, eu quero deixar essa reflexão nesse texto com vocês e dizer para você: o sangue de Jesus é a única coisa capaz de resgatar você do fútil procedimento desse mundo. Nada é mais precioso do que o que Jesus é e do que o que Jesus fez. Nada é mais precioso do que o sangue de Cristo. E olha só, a Bíblia fala, eu vou dar para vocês alguns exemplos. O sangue de Jesus, como vimos aqui, nos resgata, nos redime, nos salva, são sinônimos aqui, mas também purifica a nossa consciência de obras mortas. Em Hebreus 9,14, a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, ou de obras mortas. Purificará a nossa consciência do que é insensato, do que é fútil procedimento, e purificará a nossa consciência daquelas coisas que nós agora vamos sendo convencidos pelo Espírito de que são pecado. Aqui nós já vimos que Ele nos resgatou desse modo de vida pecaminoso. Em Hebreus 10:19, a Bíblia diz que o sangue de Jesus concede àqueles que creem um acesso ousado a Deus para adoração e oração. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Sem estar ali manchado, sem estar coberto, participante do sangue de Cristo pela fé, ninguém pode adentrar a presença de Deus em oração nem em adoração. Seria totalmente fulminado pela santidade de Deus. Mas a Bíblia também diz que o sangue de Jesus vai purificando os crentes progressivamente dos pecados que ainda nos acometem. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, a Escritura diz: se, porém, andarmos na luz, como Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue dele, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Apocalipse 1:5 repete essa ideia. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. E o sangue de Jesus também nos dá vitória contra o diabo, contra o acusador dos irmãos, como ele é chamado em Apocalipse 12, 10 e 11. Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. O sangue de Cristo é a única maneira também de rejeitarmos a Jesus, é estarmos seguros na redenção que há em Cristo pelo seu sangue. Sem estarmos na redenção que há em Cristo pelo seu sangue, nenhum de nós vencerá
Satanás. Então, em suma, o que eu quero deixar muito claro para vocês, o que Pedro deixa muito claro para a gente hoje, é que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele é necessário, ele é precioso, ele é eternamente planejado e ele é poderoso para salvar. Amém? Você pode curvar a sua cabeça, me acompanhar em oração? Santo Deus, louvado seja o teu nome. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, primeiramente, pela existência e excelência da tua palavra e por esse trecho da carta que Pedro escreveu há tantos anos. Obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício eterno do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esse planejamento maravilhoso e eterno que aconteceu na eternidade passada e que nos preveu, Senhor Deus, que nos garantiu a salvação. Obrigado, Deus, pela manifestação desse amor na vida e obra de Cristo, na sua ressurreição, na sua morte. Obrigado, Deus, pela preciosidade do sangue de Cristo, que nos purifica, que nos santifica, que nos abençoa, que nos salva, que nos resgata, que nos redime, que nos conserta, que nos reconcilia, que nos refaz, que nos faz nascer de novo. Obrigado, Deus. E obrigado, Deus, por reconhecermos a necessidade disso, por reconhecermos a preciosidade disso, por reconhecermos, Senhor Deus, a maravilhosa eternidade disso e por reconhecermos, sobretudo, Deus, a salvação que há nisso. Louvado seja o Senhor. E se porventura, Senhor Deus, alguém hoje aqui ainda não tenha sido graciosamente envolvido na preciosidade que há no sangue de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e derrame a sua graça salvadora. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém.